A farmacologia é a ciência que estuda as interações entre os compostos químicos e o nosso organismo. É importante lembrar que um fármaco pode ser qualquer substância com propriedades ativas que produz um efeito terapêutico, como as plantas, que conforme a evolução da étnico-farmacologia deram origem a muitos dos medicamentos que conhecemos na sua forma farmacêutica. Durante esse processo de transformação dos fármacos, podemos observar uma desvalorização dos saberes ancestrais de cura e de medicamentos naturais, pois esses não se encaixam no modelo capitalista em que nossa sociedade se estrutura hoje, visando principalmente o lucro e não o bem-estar e a saúde da população. Para compreendermos melhor a farmacologia, dividimos ela em farmacocinética e farmacodinâmica. Mas antes desses processos se iniciarem, o fármaco irá chegar no corpo por alguma via de administração, sendo ela enteral ou paraenteral. E assim se inicia a primeira fase da farmacocinética, a absorção, que é a transferência do fármaco para a circulação. Este processo pode variar dependendo do local onde o fármaco será absorvido. E para que essa droga chegue na circulação, é necessário que ela atravesse uma membrana celular de bicamada lipídica e polarizada. Dependendo das características do fármaco, isso poderá acontecer de algumas formas. Por difusão passiva, por difusão mediada por transportadores, por difusão através do canal aquoso e por transporte vesicular. Quando a droga está na circulação, ocorre então a distribuição, que será o momento em que o fármaco se ligará às proteínas plasmáticas ou ficará em frações livres, ambas no sangue, que irão circular em direção aos órgãos, primeiramente chegando aos mais vascularizados e depois aos menos vascularizados. Então, temos a fase de metabolização ou biotransformação, em que essas substâncias xenofóbicas irão ser metabolizadas por células hepáticas, para que essas possam ser eliminadas pelo corpo. Este momento pode ser dividido em duas fases. A primeira, em que as enzimas intracelulares terão a função de oxidação, hidrólise e redução para transformar os compostos apolar em polar e metabólitos ativos em inativos. E a segunda fase, que é a de conjugação, onde ocorrerá a inserção de um grupo funcional para que essa molécula aumente seu tamanho e peso molecular. Chegando então à última fase da farmacocinética, a eliminação, ou excreção, que pode ser feita principalmente pelos rins, fígados e intestino, mas a droga também pode ser eliminada pelo pulmão, leite materno, suor e saliva e lágrimas. É importante dizer que as fases citadas anteriormente não ocorrem necessariamente na ordem que foi apresentada, pois o fármaco pode ser metabolizado antes de sua absorção completa ou antes da distribuição, por exemplo. O tempo de meia-vida de um fármaco é uma informação muito importante para decidir a posologia adequada e para que não ocorra toxicidade. Após conhecermos os processos da farmacocinética, podemos avançar então para a farmacodinâmica, onde veremos o local de ação do fármaco e os possíveis efeitos farmacológicos. O fármaco inicia sua ação efetiva quando ele alcança um alvo terapêutico, podendo ser um receptor, um transportador, uma enzima, uma membrana celular ou até mesmo genes. Para que ocorra essa ação, é necessário que o ligante tenha especificidade entre seus grupamentos químicos e o do receptor. Essas interações podem ser tanto eletrostáticas, que têm variação de carga elétrica, ou com variação insignificante de carga elétrica. Esses receptores são divididos em alguns tipos e irão gerar respostas diferentes e em tempos diferentes, como os receptores de canais iônicos, os receptores acoplados à proteína G, os receptores com atividade enzimática e os receptores citoplasmáticos, que estão dentro da célula. Com essas interações entre os ligantes, entre os ligantes e o receptor, ocorrerá então uma transdução de sinal, ou seja, a transformação do efeito farmacológico em um efeito fisiológico, que irão gerar diversas ações no meio intra- e extracelular, causando um efeito tóxico ou um efeito positivo para o organismo. É
importante lembrarmos que os fármacos não são a única forma de cura e de tratamento de doenças. Existem diversos remédios que podem ser utilizados como ferramentas de melhoria da saúde.